Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu, e se você tá acompanhando o canal pelo menos esse último mês, você sabe que eu me enfiei numa aventura de reler Harry Potter, e hoje eu tô vindo aqui na maior cara de pau. Por quê? Porque eu tava documentando as minhas leituras desde o início dos livros, só que eu comecei a ler o Cálice de Fogo e eu não estava muito no mood de gravar, e depois eu me envolvi muito com o livro, e o fato é que estou no capítulo 16. Na verdade eu li o 16, então eu estou aqui gravando pra vocês pouco antes de começar o 17, porque eu achei que eu tinha chegado no limite de gravar, de ler sem comentar. Mas eu tô muito empolgada, eu amo muito Harry Potter e tá sendo uma aventura reler de novo, tem sido muito gostoso. E o quarto livro foi um dos meus favoritos quando eu li, porque eu sempre amei esse negócio de gincana e tal, eu sempre queria organizar gincana com os meus primos nas férias, eu adoro Olimpíadas, então quando eu comecei a ler e descobri o negócio do torneio, das gincanas, eu fiquei encantada. Mas antes disso acontecer no livro, tem bastante coisa, né? Como eu falei, eu tô no capítulo 17, o livro tem 37 capítulos e ainda não começou o Tribruxo. Na verdade, eu terminei o capítulo 16 justamente quando o Dumbledore tira o nome do Harry do cálice e anuncia Harry Potter, e aí eu parei. O próximo capítulo é que vai começar a tratar dessa questão do Harry ter sido sorteado sem ter idade pra isso. Mas até a gente chegar aí, muita coisa aconteceu. Afinal de contas, foram 16 capítulos inteiros. Bom, esse livro tem outra coisa muito divertida, além do torneio Tribruxo, que é a Copa Mundial de Quadribol. E são vários capítulos envolvidos com isso, né? Tanto dos preparativos, quanto deles lá na Copa. E é também na Copa Mundial de Quadribol que a gente vai conhecer um pouco mais sobre esse mundo dos bruxos. Eu acho que por conta da ideia do torneio Tribruxo, a J.K. começa a apresentar a questão de que existem outras escolas de magia, existem outros bruxos ao redor do mundo. Então na Copa Mundial é como se fosse uma grande convenção, uma grande comemoração, é um evento enorme, tem bruxos de todo mundo, eles têm que se cuidar ainda mais para que os trouxas não percebam. Então a J.K. fala um bocado disso, né, de que eles têm que fazer feitiços de memória para trouxas que veem coisas esquisitas acontecendo, eles têm que proteger o lugar onde a Copa acontece com feitiços anti-trouxa. A gente também tem a magia das barracas, né, que por fora são normais e por dentro são incríveis, e a gente conhece também o Ludo Bagman e o Bartol Crouch, que são os organizadores tanto da Copa Mundial de Quadribol quanto do torneio Tribruxo. E a gente conhece também um pouco mais sobre os trâmites do Ministério da Magia nesse livro, porque não só porque tá tendo o evento da Copa Mundial, mas porque acaba que a Marca Negra é conjurada pela primeira vez desde que Voldemort tinha caído, na época que ele matou os pais do Harry. A marca é conjugada pela primeira vez e o Ministério fica um caos, porque eles têm que dar conta disso, eles têm que resolver isso. Então a gente conhece o Percy também, insuportável, né? O Percy tá trabalhando no Ministério, então ele fala o tempo todo sobre isso. A gente vai conhecendo outros departamentos, outras pessoas envolvidas, então a gente tem um pouco mais de contato com o Ministério nesse livro, né? Acho que é a maior virada. Na verdade, ele é uma transição entre os três primeiros, que são mais infantis, e o quinto, sexto e sétimo, que são livros mais pesados, mais sérios. Eu acho que o quarto funciona como uma boa ponte de transição, porque ele começa a ser mais burocrático, ele começa a ser um pouco mais adulto, mais sério, mas ele ainda tem um tanto da magia e um tanto das explicações repetidas da J.K., né? Ela, de novo, explica rapidamente quem é Harry Potter, porque ele mora com os Dursley, quem são os amigos, né? Ela sempre vai reiterando isso. Eu fico pensando que era uma forma dela de agradar quem pegasse aquele livro por engano e não soubesse que era uma série. Mas, enfim, bom, então a gente teve a Copa Mundial e a gente é apresentada muita coisa nesse livro, né? Eu achei interessante porque logo antes deles irem pra Hogwarts tem um capítulo que se chama Caos no Ministério, que o Arthur tá saindo correndo de casa pra resolver um pepino porque o Alastor Moody fez uma confusão e muitos trouxas viram, né? Aí eles contam um pouco sobre o Moody, que ele é um auror aposentado, que ele ficou muito louco, que ele ficou com mania de perseguição, que ele acha que qualquer pessoa tá querendo atacá-lo, e ele reage com exagero a tudo que acontece com ele. Nesse dia em específico, ele achou que tinha um invasor no quintal dele e fez a maior confusão, e vários trouxas viram, então o Ministério tinha que lidar com isso, e o Arthur foi lá pra socorrer o Moody, porque eles, né, ele era um velho conhecido. E aí eu não lembrava disso, mas então, nesse capítulo já tem essa introdução que pra quem já leu, né, eu já penso, Bartol Crouch Jr. Foi nesse momento, então, que, na verdade, talvez já foi o próprio Bartol
e tomando a Polissuco fez a confusão, né, no momento em que ele foi sequestrar o Moody. Então o Moody não reagiu despropositadamente, né, ele realmente estava sendo sequestrado e aconteceu essa confusão. Então é muito legal, vou repetir, quando a gente já leu Harry Potter, porque a gente pega as coisas antes, né, como a gente já sabe o desfecho, a gente começa a ver isso acontecendo. Quando a gente lê pela primeira vez sem saber, é difícil lá no fim a gente lembrar que a gente teve esse indício, né. Então teve esse forte indício da questão do Moody, que, enfim, né, vai chegar em Hogwarts depois com toda essa aparência esquisitona pra ser o novo professor de defesa contra as artes das trevas. E ele é um professor nada convencional, mas eu ainda acho que pra ser um comensal da morte tomando Polissuco, perto de outros professores como o doido do Snape, que, vamos combinar, é um péssimo professor, e até outros professores de defesa contra as artes das trevas, como o Gilderoy, o próprio Quirrell e a Dolores, que a gente vai ter, ele é, tipo, um professor bastante bom, assim. E eu acho interessante porque ele apresenta as maldições imperdoáveis para os alunos e ele fala que eles têm que aprender a se livrar delas, porque ele fala assim, eu não tenho medo de apresentar isso pra vocês, porque vocês não têm estudo em magia o suficiente, vocês podem apontar uma varinha pra mim agora e falar Avada Kedavra, não vai acontecer porra nenhuma, meu nariz não vai even sangrar. Então eu posso ensiná-las pra vocês, porque vocês precisam aprender a se defender e a estar preparados pra lutar contra elas. E eu acho isso muito interessante, porque realmente é uma aula de defesa contra as artes das trevas, eles têm que aprender como se livrar de artes das trevas, não é mesmo? Então eu acho muito engraçado que um comensal da morte, perigosíssimo, tomando poção Polissuco, seja um professor mais decente que, eu diria, metade do corpo docente de Hogwarts, porque eu acho que, assim, Hogwarts tem um problema de casting com o professor que eu vou te contar. Tem a Trelawney que não tem pé nem cabeça, o próprio Dumbledore fala que ela é meio charlatã e que ela só prevê uma ou duas coisas verdadeiras na vida, de resto ela só inferniza os alunos, fica prevendo tragédias e aceitando o trabalho deles desde que eles tenham falsamente previsto tragédias também. E tem o professor de história que é um fantasma, mas ele até que é um bom professor. Mas enfim, tem muita doideira. O Gilderoy Lockhart, pelo amor de Deus, como é que uma escola gerida pelo Dumbledore, que é sábio, que é um dos maiores bruxos de todos os tempos, admite um cara desse como professor, sabe? Então eu acho que, repito, que o falso Moody ainda é um dos melhores professores que a gente tem em Hogwarts, mesmo sendo doido. Além disso, o que a gente tem nessa primeira parte do livro, né? As apresentações de Durmstrang e Beelzebub Battles, e Hermione conhecendo a causa dos elfos. Então na Copa Mundial eles vão conhecer a Winky, que é a elfa doméstica do Bartol Crouch. Ele vai ficar com muita pena dela, porque a bichinha tá sofrendo lá, o Bartol Crouch mandou ela reservar um lugar pra ele no camarote. O camarote é mega alto, a bichinha tem medo de altura, e depois acaba que o Bartol Crouch Jr., que a gente sabe que foi ele, né, que conjurou a marca, pelo menos no filme foi ele acha a varinha do Harry perdida na floresta, ele conjura com a varinha do Harry e deixa cair. E daí quando encontram a varinha, tá a Winky segurando a varinha, e o último feitiço conjurado pela varinha foi a marca negra. E daí ainda tem que se convencer de que não, o elfo doméstico não conseguiria conjurar a porcaria da marca negra, só que por um momento ela é considerada como culpada, e a Hermione fica doida com isso. Quando ela volta pra Hogwarts e descobre que tem o maior número de elfos em uma habitação na Grã-Bretanha e que eles nunca são vistos, que eles fazem todas as tarefas e eles que arrumam as camas, e eles são tipo os camareiros, e eles que cuidam da comida, e eles são escravos, eles não recebem, eles não têm direito a férias, isso é tudo que ela elenca. Ela fica doida. E eu lembro que quando eu li esse livro eu achei isso muito engraçado, e o meu pai, ele leu Harry Potter meio que junto comigo, eu lia e ele lia em seguida, e ele ficou, mas que chatice essa menina com essa história, porque ela realmente pira com isso, ela fica, né, bastante tempo no livro, ela funda a FALE, Fundo de Associação pela Libertação dos Elfos, e ela fica, tipo, endoidando com isso, querendo vender distintivo pra poder juntar dinheiro, pra poder libertar os elfos, e todo mundo no mundo bruxo, até o próprio Hagrid, que é um grande protetor de criaturas, fala pra ela assim, eu não vou me meter com isso, porque os elfos são assim, é da natureza deles, eles gostam de ser escravizados. E isso é horrível, né, a gente pensa, porque tem aquele rolê de que o oprimido, ele aprende a se satisfazer com o que ele tem e ele acaba ficando do lado dos opressores por causa disso. Só que ao mesmo tempo são criaturas. E qual é o nível de pensamento e de desenvolvimento delas, né? Porque a própria Winky fala que o maior pânico dela é que o Crouch, que é o dono dela, dê roupas pra ela, porque isso quer dizer que ela tá livre e que ela tá perdida no mundo, que ela não tem mais emprego, que ela não tem mais família, que ela não tem mais nada. E daí as pessoas falam isso pra Hermione, os elfos são assim, e ela fala, mas e o Dobby? O Dobby ficou feliz quando o Harry libertou, aí todo mundo fala assim, mas em toda
todo grupo de pessoas, enfim, toda criatura vai ter alguém que se diverge, né? E daí eu fico realmente em dúvida com isso. É claro que eu gostaria de me juntar a Hermione pela libertação dos elfos, porque trabalho escravo é uma merda, e vamos proteger as criaturas, só que, e se no final das contas isso fizer mais mal pra eles? Eu acho que esse assunto fica bem vago nos livros, eu não me lembro da J.K. evoluindo com esse assunto mais pra frente, mas enfim, eu fico pensando sobre isso, assim. Eu acho que eles deviam ter direitos, que eles deviam ser melhor cuidados, mas se eles são isso, o que sobraria pra eles, né? Se eles não fossem. E pelo amor de Deus, não me entendam mal, eu não tô falando aqui que escravidão é uma opção e que, porque pra gente transferir esse papo pra pessoas, né? Os escravos são escravos, o que seria? Não, pelo amor de Deus, o que eu tô falando é que eu fico em dúvida em relação às características biológicas dessa criatura, características de pensamento e sei lá, enfim, porque é uma criatura, não é um ser humano. Eu não acho que elas têm que ser escravizadas, mas eu fico querendo entender a mente deles, como funciona e como poderia ser a melhor maneira de libertá-los, porque também, óbvio, não adiantaria libertar os elfos como foram libertados os escravos na maioria dos processos abolicionistas mundo afora, inclusive aqui no Brasil, que foi tipo, ok, de um dia pro outro vocês estão livres, se virem, né? Isso obviamente não funciona nem com pessoas nem com criaturas, mas enfim, pirei aqui nessa filosofia junto com a Hermione. E eu acho que é isso, acho que esses são os comentários que eu tenho por enquanto. O Harry acabou de ser sorteado pro torneio Tribruxo sem poder, a gente sabe que isso vai render uma grande confusão e que até o Ron vai ficar puto porque acha que ele fez isso às escondidas. Tô bem curiosa pra continuar a leitura e finalmente, eventualmente, começar a ler sobre o torneio Tribruxo em si. Aliás, eles comentam que o torneio Tribruxo tá 1 século sem ser realizado, tinha sido cancelado porque ele era muito perigoso e a taxa de mortalidade dos participantes era altíssima. E Hermione fala que ela leu em Hogwarts uma história que uma das tarefas de um dos últimos que foi realizado era perseguir um basilisco. Se o basilisco não mata só de cegar, gente, ele ia matar a plateia inteira enquanto o campeão não conseguisse matar o bicho. Achei um pouco absurdo essa história do basilisco. Achei que talvez aí seja um furo. Mas, enfim, vou continuar lendo porque eu tô muito animada pra ler. Eu tava me enrolando porque eu tinha que gravar o começo desse vlog. Até daqui a pouco! Olá, gente! Estou no mesmo bate-local, com a mesma bate-blusinha, o mesmo bate-Kindle, mas estamos em outro dia, estamos no dia seguinte. Hoje é quarta-feira, dia 6 de maio, e eu li 3 ou 4 capítulos ontem. A última vez que eu falei com vocês eu tinha lido o 16, né? Eu li o 17, 18, 19, e eu comecei a ler o 20, mas aí eu parei pra vir falar um pouquinho com vocês. E é o seguinte, né? Muita coisa aconteceu nesses capítulos, porque a última vez que eu falei com você, o Harry tinha acabado de ser escolhido como um campeão tribruxo. Então, no 17, a gente tem no início, né, toda a confusão de como assim o Harry, como assim ele não podia. Então, todos os professores vão lá pra salinha falar com os campeões e alguns são contra a participação dele. Os diretores de Bilks Battle e Durmstrang, obviamente, ficam putos, porque eles acham injusto ter 2 campeões de Hogwarts. E a Minerva acha que o Harry é muito novo, que ele não devia participar. O Snape coloca a culpa dele, fala que ele sempre procura fama e descumprir as regras e que por isso ele se inscreveu. E o mais incrível, né, que eu não fazia ideia, eu não lembrava disso, o Moody praticamente conta o que foi que ele mesmo fez. Gente, toda vez que eu falo o Moody, vocês sabem que eu tô falando do Bartol Crouch do Bartol Crouch Jr. tomando polissuco, né? Não vou ficar falando isso toda hora. Ele entra e ele fala que ele acha que foi um bruxo das trevas muito poderoso que conseguiu enganar o Cálice de Fogo, provavelmente porque quer ver o Harry morto. E foi exatamente isso que ele fez. Aí eu pensei naquele negócio, né? Se você quer mentir para as pessoas, fale a verdade. Porque ele praticamente ele declara o que foi que ele fez, mas fingindo que ele, né, não tem nada a ver com isso, e que na verdade ele tá ali pra proteger, que ele é um ex-auror aposentado. Então eu achei isso genial. Bom, aí depois eles decidem que o Harry tem que competir. Na verdade o Bartol Crouch que fala, o Bartol Crouch pai aí, né, que é o organizador do evento, fala que o Harry não tem como escapar, porque a decisão do Cálice de Fogo é inviolável. Eles decidem então que não tem o que fazer. E aí quando o Harry volta pro dormitório, o pessoal da Grifinória tá todo muito feliz e perguntando como foi que ele conseguiu driblar a faixa etária do Dumbledore. E aí ele fala que ele não driblou, que não foi ele que colocou, mas ninguém acredita nele. Só que o povo tá em festa, menos o Ron, que não acredita nele e tá puto, tá com inveja, tá com ciúmes, acha que o Harry fez isso sozinho, tá cansado de ser o amigo apagado do lado de um grande herói e tal. E essa parte é muito dolorida, porque eles são amigos desde o início e o Harry tá vivendo um momento desesperador. Ele sabe que não foi ele que colocou o nome lá, ele não tá interessado nisso, ele tá morrendo de medo.
Todas as outras pessoas da escola que não são da Grifinória estão contra ele porque acham que ele tá querendo roubar. A Lufa-Lufa acha que ele tá querendo roubar a única glória que a Lufa-Lufa vai ter na vida, porque eles são apagados. A Sonserina, obviamente, tá contra ele, e até a Corvinal ficou puta porque acha que ele driblou a questão da idade. Então tá todo mundo infernizando a vida dele na escola. Aí começam, né, as divulgações dos campeões do torneio. Aí a gente conhece a Rita Skeeter, que é aquela jornalista péssima que só inventa história e faz uma matéria absurda sobre ele no Profeta Diário. Todo mundo já tá odiando ele, já começam a ficar zoando ele na escola. E ele tá sem o amigo, que é o grande braço direito dele. Uma coisa que é mais explorada no livro e que me dá muito quentinho no coração é a relação dele com os Sirius, né? Porque na verdade no filme mal aparece a relação dele com os Sirius, que é basicamente através de cartas nesse livro. Então ele troca cartas com os Sirius e ele fala que ele tá em pânico, que ele tá nervoso, e o Sirius marca então um encontro com ele na lareira e conversa com ele e fala que, ok, ele acabou de descobrir que a primeira tarefa são dragões, e ele fala com o Sirius que ele tá apavorado, e o Sirius fala que os dragões são de menos, e que antes ele tem que se preocupar com possíveis ataques de bruxos das trevas, que muito provavelmente tem dedo com o fato dele ter sido escolhido pro torneio, dele ter sido colocado no cálice. E daí ele fala do Karkaroff, que o Karkaroff é um ex-comensal da morte que foi liberado de Azkaban. E o Harry pergunta, como assim liberado? E aí eu ri muito porque a gente tem uma delação premiada no Ministério da Magia, porque ele foi liberado porque ele dedou uma porção de outros comensais da morte. No filme, que eu me lembro, inclusive, ele dedou o Bartol Crouch Jr., então eu não sei se isso vai ser falado no livro também, é só uma invenção do filme. Mas enfim, ele fez uma grande delação premiada, Lava Jato bruxa aqui, e foi assim que ele foi liberado. Mas aí o Sirius tem 20 pés atrás com ele e fala que é pro Harry tomar muito cuidado com o Karkaroff, mas que o único sossego dele, e que ele acha que é por isso que o Dumbledore trouxe o Moody pra dar aula, é que a gente vai ter um dos melhores aurores que o Ministério da Magia já teve e que vai estar ali embaixo do mesmo teto que o Karkaroff pra poder vigiar, quando na verdade a gente sabe que, né, Karkaroff é só um ex-comensal que, pelo que eu me lembro, não faz nada com Harry nesse filme, e Olho Tonto Moody é Bartol Crouch Jr., um grande comensal na ativa, que vai, na verdade, fazer as cagadas todas. Então é isso, eu amo ler depois de já saber o final e pensar na inocência das pessoas durante o caminho, é muito bom. E antes de eu continuar a minha leitura, só mais 2 comentários rápidos, né? O Moody falou até agora, como eu falei, tô no capítulo 20, e foi mencionado 2 vezes o fato dele tomar sempre uma bebida na própria garrafinha. Eu tava achando até menos que no filme, porque no filme quase toda hora que ele aparece, ele tá lá tomando, e no livro isso foi citado no dia que ele chega na escola, que ele senta na mesa dos professores e bebe da própria garrafa, e na primeira vez que eles vão em Hogsmeade, e o Harry percebe que a Rosmelda, como é que é o nome da dona do Três Vassouras? Não vou lembrar, mas é algo assim. Ela fica meio puta porque o Moody tá lá bebendo com o Hagrid, e o Hagrid tá consumindo no bar e o Moody bebendo da própria garrafa. E aí ele dá a desculpa de que, como ele é um bruxo, um auror aposentado porque ficou maníaco de perseguição, ele tem medo de que qualquer bebida que ele bebe seja envenenada, então ele só bebe da própria. Eu achei interessante essa sacada, né, pra explicar porque que ele tá o tempo todo bebendo na própria garrafinha. E outra coisa que eu queria comentar é que a gente teve bastante aula nesse livro também, antes de começarem os trâmites do torneio. E estava se falando muito que o Harry estava tendo problemas com o feitiço convocatório na aula do professor Flitwick. E a Hermione fica tentando ajudar ele, mas ele, enfim, tá meio que cagando. E ele tá com problema, o professor Flitwick passa mais dever pra ele porque ele não consegue aprender a fazer o tal do feitiço convocatório. E quando eles vão estudar pro Harry poder enfrentar o dragão, né, eles ficam pesquisando um monte de coisa que eles podem estudar, não tem ideia de nada, Aí o Moody incentiva ele que ele tem que explorar o ponto forte dele, que é voar. Aí o Harry fala, mas eu não posso levar a vassoura. Aí o Moody fala, mas você pode levar uma varinha. E aí é isso, aí o Harry entende que ele tem que atrair a vassoura. E daí ele chega desesperado na sala comunal e fala com a Hermione, eu preciso aprender agora o dito do feitiço convocatório. E eu achei muito legal, porque é realmente isso que ele vai usar, né, nos dragões. A gente sabe, ele vai mandar um Accio ou Firebolt lá. E ele tava tendo problema com isso desde o início do livro, então eu achei legal que a J.K. pensou nisso e ligou, e daí ele mesmo pensa, né, que basta você ter um grande perigo pra correr que você dá conta de aprender o que você tem que fazer. Ele e a Hermione ficam horas treinando esse feitiço até que ele consiga dominar
e fazer funcionar pra ele poder, então, na hora da tarefa, mandar um Accio Firebolt com feitiço convocatório. E agora eu vou voltar a ler, porque eu tô aqui com muita vontade de ler, porque eles estão indo pra arena agora. Acho que a Fleira é a primeira a enfrentar o dragão. E enfim, acho que vai ser um capítulo incrível. Oi, gente, já é de noite, mas ainda do dia 6 de maio. E eu vim dar só uma contextualizada rápida, porque eu só li mais 2 capítulos, né, desde que eu falei com vocês mais cedo. Mas eu quis vir logo, porque eu não sei se já vai começar a falar da próxima tarefa, já que o título do próximo capítulo, como vocês viram, é Tarefa Inesperada. E eu queria fechar o ciclo da primeira tarefa do torneio e falar sobre o capítulo 21, que vem em seguida e que também é bastante interessante. Bom, incrível o capítulo da primeira tarefa do torneio Tribruxo, eu só queria que tivesse tido um pouco mais de narrativa sobre as provas prestadas pelos outros jogadores. É bem en passant, na verdade. Até a própria prova do Harry no filme, ela é assim, inventada, porque acontece muito mais coisa. O dragão se solta no filme, vai parar lá. O Harry quase destrói um pedaço de Hogwarts lutando com o dragão, e no livro não. No livro é mais simples, ele realmente pega a Firebolt, usa essa tática, mas é bem rápido. Ele é o que executa a tarefa mais rápido, inclusive, e enfim, mas toda essa narrativa é muito divertida, assim, muito gostosa de ler, ela é emocionante, sim, e eu amo, porque assim que ele sai, a McGonagall já vai tremendo buscar ele, assim. A McGonagall, ela é muito incrível, porque ela tem esse ar de severa e tudo, mas ela é uma das professoras mais humanas de todas, e ela realmente se preocupa com o Harry e com as coisas que ele tem que enfrentar, né. Enfim, ela tá mega preocupada quando ela deixa ele na tarefa e quando ela vai lhe buscar no final, e ela já manda ele pra Madame Pomfrey ainda antes dele ver as notas que ele tirou, porque ele precisa remendar um corte que o dragão fez nele. E aí a Madame Pomfrey já tá puta ali do lado, cuidando do Cedric, e ela fica muito louca. Tipo, a Madame Pomfrey, pra mim, ela tá sempre, tipo, inacreditada das bizarrices que acontecem ali e das furadas que eles metem os alunos, porque ela tá muito puta que, tipo, os alunos tiveram que enfrentar dragões. E aí, enfim, eu acho ela uma personagem muito engraçada, porque ela aparece relativamente pouco, mas ela tem uma presença marcante mesmo assim. E bom, né, o capítulo entre a primeira tarefa e o que quer que venha a seguir é um capítulo que se chama Fundo de Apoio e Libertação dos Elfos, que é sobre, né, esse fundo que a Hermione tá criando. E ela descobre com o Fred e com o Jorge como chegar na cozinha. E eu amei, porque é um quadro que tem uma fruteira, você tem que fazer cócegas na pera, e ela vira uma maçaneta. E eles entram na cozinha, então o Harry, o Ron e a Hermione. E eu fico muito triste que não tenha isso no filme, porque é muito imagética essa cena, e eu queria muito ver acontecer, das comidas incríveis ali dentro e dos elfos. E aí temos uma surpresa que eu não lembrava nem vagamente. Dobby agora está trabalhando em Hogwarts. E aí ele conta que Dumbledore foi o único patrão que ele conseguiu que topava pagar um salário, porque agora ele era um elfo que exigia salário, e ele tava ali com as roupas que ele queria, e ele conta quanto que ele tá ganhando e quanto de folga ele tem. A Hermione segue achando um absurdo de pouco, mas aí ele diz que o Dumbledore tinha oferecido muito mais, ele que não aceitou porque tudo tinha limite, e apesar de ser um elfo livre que recebia pagamento, ele ainda gostava muito de trabalhar, não precisava de tantas folgas e nem de tanto dinheiro. Só que ele tava junto com a Winky, que é a elfa que aparece no início do Cálice de Fogo, que é a elfa do Crouch, e ele também meio que resgatou ela pra ir procurar emprego em Hogwarts junto com ele, porque ela também tinha sido uma elfa despedida que não arrumava emprego. E ela só chora, ela tá desesperada, porque agora ela é uma elfa livre com um emprego, e mesmo que ela não tenha aceitado de forma nenhuma receber pagamento e nem folga, ela ainda se sente um lixo, ela se sente uma escória, ela sente que ela deve ao patrão dela, que a mãe dela serviu a esse patrão, a avó dela, e que ela é uma desgraça pra família, pros elfos, e todos os outros elfos da cozinha abominam o Dobby, e ficam muito nervosos quando ele fala desses negócios de pagamento e tal. Então a exploração desse assunto tá sendo mais até aprofundada do que eu imaginava e do que eu lembrava. Quero muito ver pra onde isso vai seguir, mas acho interessante que a J.K. esteja explorando esse lado de como ensinar um oprimido a sair da opressão e não apenas chutá-lo de lá, porque ele não conhece esse outro mundo, e o desespero da Winky é muito real. Então, enfim, acho que eu queria comentar sobre esse capítulo, porque eu imagino que ele pudesse ficar esquecido se eu fosse emendar mais tarefas do Tribruxo, e então é isso. Vou voltar a ler, porque eu tô muito curiosa.